No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraudes contra credores. As aulas são com o professor Rogério Cavalcante. Olá, minha gente! Bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula do Saber Direito. Estamos falando sobre defeitos do negócio jurídico. Nas duas primeiras aulas, nós explicamos um pouquinho sobre essa teoria dos defeitos. Nós dissemos que o princípio que nos norteia aqui é o princípio da conservação do negócio jurídico. O que é que eu quero dizer com isso? Eu só vou desfazer um negócio quando não houver jeito. Eu só vou desfazer um negócio quando todos os requisitos do defeito estiverem presentes. E sabemos que existem dois tipos de defeitos: os vícios de consentimento e os vícios sociais. Os vícios de consentimento, eles acontecem na formação da vontade. Já os vícios sociais, a pessoa ela faz aquilo que ela quer fazer, só que aquilo que ela quer fazer prejudica terceiros. Pois bem, minha gente, o primeiro vício de consentimento que nós estudamos foi o erro. Nós passamos a primeira aula falando sobre o conceito de erro, sobre os requisitos de erro, e a segunda aula a gente tratou das modalidades de erro. Falamos sobre erro de direito, falamos sobre erro quanto a objeto, erro quanto a pessoa, falamos de falsos motivos e quando é que eles anulam ou não o negócio e muitas outras coisas. Mas é chegada a hora da gente avançar. A gente vai falar agora de outro defeito, o dolo, né? E o dolo se avizinha muito, ele é muito parecido com o erro, né? A gente costuma dizer que o erro é espontâneo e que o dolo ele é provocado. Mas na essência os dois levam a equívocos, né? E de novo, minha gente, o direito romano ele está muito presente na nossa vida, mais do que imaginamos. Vejam só, eu vou pedir licença para ler uma passagem do Digesto 432, em que os juristas romanos eles já tratavam do dolo, o que eles chamavam de dolos malos, a partir de uma ideia de um jurista chamado Labeão. Então, ele definiu dolos malos como sendo toda astúcia, falácia ou maquinação empregada para surpreender, enganar ou defraudar outrem. A definição de Labeão é verdadeira. E como é verdadeira, né, gente? Como a gente se bebe na fonte romana, né? Até hoje, a ideia de dolo, ela repousa aí, no emprego de uma astúcia, de uma malícia que induz uma pessoa a fazer algo que ela normalmente não faria, né? É como se fosse, se a gente usasse uma linguagem mais popular, né, muito própria do direito penal, mas que a gente vai pegar aqui por empréstimo para o direito civil, é como se a gente estivesse diante de um famoso 171, né, daquele sujeito cheio de conversa, né, que acaba te convencendo a fazer algo que você não faria, né, ou faria de maneira diferente, né? Bom, visto isso, então, bebendo na fonte romana, a gente já pode deduzir agora dois requisitos, né, do nosso dolo, né? Primeiro deles, a intenção de induzir o declarante a praticar o certo ato. Segundo, gravidade dos artifícios fraudulentos, né? Gente, vejam só, o dolo, como eu falei para vocês, ele leva a um erro, mas ele leva a um erro provocado. Mas esse erro não pode ser provocado por qualquer bobagem, né? Ele tem que ser provocado por uma malícia, há um envolvimento da vítima do dolo para celebrar um negócio que normalmente ela não faria. E por isso eu tenho que ter uma gravidade desses artifícios. Esses dois requisitos eu posso dizer para vocês que eu deduzo da própria leitura do texto romano que eu fiz. Mas eles seriam os únicos? Vejam só, aqui, minha gente, eu posso dizer para vocês que há um outro. Ele tem que ser a causa determinante para a prática do ato. Aí vocês vão me dizer assim, mas por quê? É porque muitas vezes você é enganado, mas se você soubesse que estava sendo enganado, ainda assim você faria o negócio, mas você faria de uma maneira diferente. Isto vai nos levar, depois que a gente começar a analisar o Código Civil, a diferenciar modalidades de dolo. O chamado dolo principal ou essencial do dolo acidental. Algo que, se vocês prestaram atenção, e eu tenho certeza que prestaram, se vocês prestaram atenção à aula de erro, vocês vão poder usar o mesmo raciocínio para tratar do dolo, né? Agora,
esses requisitos são os únicos? Tem um outro também que é bem relevante que a gente vai estudar ao analisar o código também. Os artifícios fraudulentos, eles devem vir do agente causador, né, do beneficiário do ato ou do negócio jurídico, ou então ele deve proceder de terceiro. Mas para proceder de terceiro, nós também vamos analisar em que circunstâncias, quando a malícia ela vem de um terceiro, ela pode ou não impactar a ponto de desfazer o negócio. Ok, minha gente? Então, vista esta breve introdução, nenhum roteiro melhor do que o nosso próprio Código Civil para nos ajudar a entender o que seria o dolo, tá? Vamos começar, então, da leitura do artigo 145, né? Eu vou pedir licença para ler e vou ler aqui para vocês o artigo 145. Diz ele: são os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. E o 146 em sequência, ele já diz o seguinte: o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado embora por outro modo. Nós temos aqui não só uma análise de um primeiro requisito, mas também de uma pequena diferenciação sobre espécies de dolo, tá? O artigo 145, ele nos leva a compreender o que seria o dolo essencial, dolo principal, né? O dolo essencial ou principal é aquele dolo, minha gente, em que se a parte soubesse que estava sendo enganada, ela não celebraria o negócio. Então, a consequência natural para o dolo principal, essencial, é que ele cause anulabilidade para o negócio, tá? Então, olha só, se eu soubesse que estava sendo enganado, eu não faria esse negócio. Portanto, esse negócio deve ser desfeito. E o dolo acidental? O dolo acidental é um pouquinho diferente. O dolo acidental, ele diz assim, o raciocínio é assim, melhor dizendo. Se eu soubesse que estava sendo enganado, eu ainda assim celebraria o negócio, mas celebraria um negócio em circunstâncias diferentes. Aí vocês, curiosos como são e como devem ser, devem estar se perguntando, será que tem algum exemplo disso? Gente, eu vi um exemplo disso, e era até de uma outra modalidade de dolo, e eu vou ler aqui também para vocês, e a gente já mata esses 3 artigos de uma vez só, tá? É o artigo 147, e aí eu vou exemplificar, eu vou falar dessas 3 modalidades e vocês vão compreender perfeitamente todas elas. O artigo 147 nos diz: nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Bom, vimos os 3 primeiros artigos. E neles eu disse que a nossa lei, ela trata do dolo essencial, ela trata, 145, ela trata do dolo acidental, 146, e ela trata do dolo por omissão, ou da omissão dolosa, no 147, né? Mas, no mundo real, essas coisas meio que se misturam. E eu posso ter um dolo por ação, que seja essencial, ou eu posso ter um dolo por ação, que seja acidental. E eu também posso ter um dolo por omissão que seja essencial e eu posso ter um dolo por omissão que seja acidental. Mas eu dizia para vocês, um exemplo vai ilustrar bem isso, né? Esse exemplo eu vi acontecer, né? Eu conheci a vítima, né, disso aí, quando ela me perguntou sobre esta hipótese. A questão era bem interessante. A vítima, ela tinha ido a uma concessionária comprar um caminhão zero, né? E aí ela chegou lá, se identificou, falou, ó, quero comprar um caminhão zero. Pois não, tá aqui o valor, ela pagou, tá aqui a nota fiscal, agora vamos pegar o caminhão para lhe entregar. Pegaram o caminhão e entregaram para ele, né? E aí ele levou o caminhão para instalar alguns acessórios nesse caminhão. Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Quando eu olho aquilo, eu fico muito impressionado, né? Ele levou o caminhão para um instalador de algum acessório lá, e tem gente que eu acho que tem poderes mágicos na mão. Vocês já viram isso? Cara, ele esfrega assim a mão, fecha, só falta fechar o olho e falar assim, ai meu Deus, esse caminhão já foi batido. Aí o cara falou, como? Como é que esse caminhão foi batido? Esse caminhão é zero, né? Aí ele, não, passa a mão aqui, ó, foi batido sim, senhor. Aí ele ficou meio
encafifado com essa história, né, de ter sido batido, não ter sido, e foi atrás da história. E ele descobriu que, de fato, o caminhão não só tinha sido batido no pátio da própria concessionária, tempos antes, como ele tinha pertencido durante alguns dias a uma outra pessoa, que depois devolveu o caminhão. Tá? Não se sabe ao certo por que ele pertenceu a outra pessoa e por que essa pessoa devolveu e por que a concessionária colocou o caminhão de volta lá como se zero fosse, mesmo após uma batida que tinha sido relativamente extensa. Eles fizeram um conserto, mas ainda assim você vê um mecânico, ele passando a mão no caminhão, ele notou que o caminhão tinha sido batido. Tá? Bom, e aí, minha gente, fazer o quê? Né? Como eu disse para vocês, a ação, nesse caso, ela foi dirigida da seguinte forma, né? O dono do caminhão, ele chegou muito revoltado, né? E a pergunta que se fez foi: meu senhor, olha só, o senhor me contou essa história toda, agora vamos raciocinar. Se o senhor soubesse que o caminhão tinha sido batido, o senhor teria ficado com o caminhão? Mesmo assim? Aí ele falou: olha, isso não me incomoda muito, ele ter sido batido. O que me incomoda é eu pagar o preço de zero para um caminhão que foi batido. Isto me incomoda. Mas, assim, eu não faço questão de devolver o caminhão, eu quero só pagar o preço justo. Então, o raciocínio é: então se o senhor soubesse que aquele caminhão tinha sido batido, o senhor ainda assim ficaria com ele? Ficaria, mas eu pagaria o preço justo. Percebem? Ele foi enganado, né? Mas se ele soubesse que estava sendo enganado, ele não gostaria, ele ainda assim celebraria o negócio, mas ele celebraria pagando o preço justo. Então, gente, este dolo é um dolo o quê? Este dolo é um dolo essencial ou acidental? É acidental. Esta é a pergunta que você, advogado, você, advogada, vai fazer para o seu cliente. Quando ele lhe contar uma história e falar assim: fui enganado, já levante as orelhas e fique atento para o dolo. Aí você vai saber, foi enganado como? O sujeito lhe contou uma mentira, ele lhe ludibriou ativamente, mostrando fatos, né, etc., para lhe convencer de algo que você não deveria ser convencido, ou ele maliciosamente calou sobre fato que ele deveria haver revelado, né? No caso do caminhão, eu entendo que a concessionária, ela maliciosamente calou sobre um fato que ela deveria ter revelado. Aí só para vocês entenderem, quem é mais atento ainda vai falar assim: mas é por que eu não aplico o CDC aí? É porque quem comprou o caminhão não era um destinatário final, não era um consumidor. Ele era uma empresa que prestava serviços para outros e ele precisava do caminhão para isso. Então, para evitar toda a discussão sobre aplicação de direito consumerista ou não, a teoria do dolo servia. E era um dolo porque era um dolo por omissão. Porque, gente, se a gente pensasse numa conduta ética da concessionária, o que é que ela deveria falar? Ela deveria dizer assim: olha, eu tenho um caminhão aqui no pátio, tá? Este caminhão, ele, embora seja do ano, ele seja, vamos supor, 2020, né? Ele foi batido e ele pertenceu durante 15 dias a outra pessoa, né? Será que a concessionária, depois que ela contasse isso tudo, ela ia ter coragem de falar assim: mas eu vou lhe cobrar o preço de tabela? Claro que não. Esses dois eventos que ela contou, por si só, eles desvalorizam o caminhão e ela deveria receber menos. Então, minha gente, vejam só, aqui houve um dolo, veja que a conduta da concessionária não foi ativa. Ela maliciosamente calou sobre essas duas circunstâncias. Então, foi mais um silêncio intencional e malicioso para induzir uma parte a fazer algo que ela não faria. Ou melhor, que ela faria de forma diferente. Tá certo? Então, este dolo é um dolo por omissão acidental. Qual seria o pedido, então, na ação? O pedido na ação seria apenas para que se devolva o excesso de dinheiro que foi pago pelo caminhão, tá? Mas eu também dizia, minha gente, ao tratar desse tipo de caso, que o bom advogado, ele não vai se prender a um argumento só, né? Então, qual seria uma linha de atuação bem razoável aqui? Uma linha de atuação bem razoável seria, em primeiro lugar, algo que salta mais aos olhos, né, que talvez incomode mais inclusive a parte, foi o fato dela ter sido enganada, né? Então, a petição ela pode se iniciar com o sujeito falando que houve dolo, né? E quais são os requisitos? Houve um silêncio intencional e malicioso de forma a induzir o comprador a fazer algo que ele faria em circunstâncias diferentes, né?
Então, eu estou aqui diante de um dolo por omissão acidental. Mas aí, a própria parte, ela pode, ainda na petição inicial, só para se resguardar, ela pode falar assim: mas se Vossa Excelência entender que não houve dolo por omissão, pelo menos erro aconteceu. Se não foi provocado, pelo menos espontaneamente eu me equivoquei e eu adquiri um carro batido quando eu não queria adquirir um carro batido, pagando o valor de um carro zero, minha gente. Mas, se esses dois argumentos ainda não forem suficientes, o advogado, também inteligente, ele vai agregar aos dois primeiros argumentos um terceiro. Há um vício oculto aí, há um vício redibitório, né? E este vício, ele deve ser sanado, tá certo? Bom, minha gente, então eu acho que isso aí ilustra bem o que a gente chama de dolo essencial, dolo acidental e o dolo por omissão, tá? Mas quando a gente vai às fontes romanas, existe um outro tipo de dolo que não está legislado aqui, né? A nossa lei, ela fala apenas em dolo, né? Mas quando a nossa lei fala apenas em dolo, ela se refere ao que os romanos chamavam de dolos malus, né? E em oposição ao que eles também chamavam de dolos bonus. Então, gente, o que seria o dolos malus e o dolos bonus? Na nossa legislação, o dolos malus, hoje nós nos referimos a ele apenas por dolo, né? O dolos bonus a gente chama de dolos bonus ainda. No dolos malus, acontece isto que nós estamos estudando agora, artigo 145, 146, 147. Alguém ludibria a outra parte, usa de astúcia, de malícia para induzi-la a fazer algo ou que não faria ou que faria em circunstâncias diferentes. Já no dolos bonus, se emprega um exagero aceitável para se promover um negócio jurídico que você almeja. Por exemplo, gente, estou vendendo os melhores carros da cidade, né? Veja que aqui você está apenas enaltecendo de forma aceitável o seu produto, né? Isto é dolos bonus. Agora, se você falar, este carro que eu vendo, ele faz 50 km por litro de álcool, né? E de alguma forma você consegue induzir a parte a comprar por conta desta astúcia, né? Dessa conversa fiada que você jogou, então aqui já não é mais o dolos bonus, aqui seria o dolos malus, tá? Agora, lembrem-se, estamos na seara do direito civil. O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu vou aplicar essa teoria aqui nas relações tipicamente regidas pelo Código Civil. Porque se eu estiver diante de uma relação de consumo, e aí de um lado o fornecedor e de outro lado o consumidor, aqui eu vou ter, minha gente, que aplicar o CDC. E o CDC é muito mais protetivo ainda do que o Código Civil é, né? Subsidiariamente eu posso até aplicar o Código Civil, mas normalmente não há necessidade, porque só as regras que vão reger a nulidade de cláusulas contra o consumidor no CDC, ou mesmo aquelas que vão disciplinar como se faz a publicidade, normalmente elas já são mais protetivas e são suficientes para defender o consumidor. Lembrem-se, essas teorias, nós estamos falando de teorias que nós vamos aplicar em relações tipicamente civis. Ok, minha gente? Bom, visto isso, eu acho que a gente pode avançar, né? Vamos lá. Nós começamos depois do 147, nós temos que tratar de um outro tipo de dolo que é bastante interessante, né? Que é o chamado dolo de terceiro e que eu vou pedir licença aqui para ler para vocês. Artigo 148. Pode também ser anulado um negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Gente, dolo de terceiro. Ele surge aqui como um contraponto ao dolo direto, né, ao dolo do próprio beneficiário. Normalmente, um sujeito que quer um negócio jurídico, quer se dar bem, usando de malícia, de astúcia, ele induz a vítima, né? Mas às vezes não cola. Às vezes ele precisa da colaboração de um terceiro. Vamos supor que eu, Rogério, eu não seja um fornecedor, eu queira apenas vender um relógio que eu tenho, tá certo?
Mas ninguém acredita em mim porque eu tenho bastante descrédito entre as pessoas que moram perto de mim, porque eu vivo vendendo coisa estragada, etc e tal. Vamos pensar assim neste exemplo, tá? Aí, minha gente, como eu não consigo vender bem o relógio, eu chamo o José. O José é um vizinho muito querido, é uma pessoa muito confiável, mas eu percebo que o José está precisando de uma grana. Aí eu chego para o José e falo assim, José, olha, eu sei que você está precisando de uma grana, né? Mas ninguém acredita em mim. E meu relógio é ruim mesmo, tá? Mas eu quero vender esse relógio por um preço bom. Vamos fazer assim, usa a sua credibilidade e engana alguém aí para comprar meu relógio, tá certo? Mente à vontade, tá? Mas convença essa pessoa a comprar meu relógio. Beleza. O José fica meio assim, mas aceita. Por uma comissão ele aceita. Aí, Pedro precisa de um relógio, né? O que é que o José faz? O José ele goza de grande reputação entre a comunidade. O José procura Pedro e fala assim, Pedro, você está precisando de um relógio. Olha, eu sei que tem um relógio lá. Por incrível que pareça, esse relógio pertence a Rogério. O relógio é fantástico. O relógio aguenta profundidades de mergulhadores profissionais. Ele também, os astronautas da NASA voam para a estação orbital com ele. Esse relógio é fantástico, não atrasa. Certo? Bom, aí o que é que acontece? O Pedro, ele vem a mim diretamente e fala assim, Rogério, eu quero comprar o seu relógio. Ele vai e compra meu relógio. Gente, pergunto a vocês, eu falei alguma coisa? Não. Então, congela esta cena, né? O Pedro comprou o relógio do Rogério sem o Rogério ter que mentir para o Pedro. Tá, mas vamos lá. O relógio do Rogério é um péssimo relógio, é um relógio cheio de problemas, né? E o Pedro comprou esse relógio do Rogério. Vamos supor que todos esses fatos estejam provados, tá certo? Sei lá por quê, vai que o José se arrependeu, mandou um e-mail, contou essa história, sei lá qual foi o problema. Mas esses fatos estão todos provados, tá? Vamos lá. Houve dolo? Vamos pensar aqui pela ótica da vítima, né? O Pedro, né? Sim, houve dolo. Por quê? O Pedro foi ludibriado, ele foi levado a cometer um equívoco que ele não cometeria, né? A celebrar um negócio que ele não celebraria se ele soubesse das reais circunstâncias, se ele não tivesse sido induzido, se ele não tivesse sido enganado. Tá, então houve dolo. Beleza. Primeiro passo já se foi. Segundo passo, esse dolo foi do beneficiário do negócio? O que é que eu quero dizer se isso foi do beneficiário do negócio? Quero dizer o seguinte, foi o Rogério que diretamente enganou o Pedro? Não, não foi o Rogério, mas houve dolo. Só que esse dolo não foi um dolo direto do Rogério. Esse dolo foi um dolo de quem? Esse dolo foi um dolo do José. Então, este dolo foi um dolo de terceiro. E a pergunta que se faz, o dolo de terceiro invalida o negócio? Gente, neste meu exemplo, invalida. E você vai falar, por que, professor Rogério, se invalida? Eu vou convidá-los novamente a ler o artigo 148, que diz o quê? E aí eu vou lendo, aplicando o artigo ao nosso exemplo. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Então, gente, olha só, a parte a quem aproveita o negócio é o Rogério. O Rogério podia ou sabia, né, podia ter conhecimento ou tinha conhecimento da falcatrua? Sim. Então, o dolo, embora tenha sido, a astúcia, embora tenha sido empregada por José, contamina o negócio porque o beneficiário Rogério sabia ou podia saber deste golpe, ok? Então, é assim que funciona o dolo de terceiro. Agora vamos mudar um exemplo, tá? Vamos lá. Vamos supor que o Rogério não esteja mais querendo enganar ninguém, né? O negócio deu errado, o Rogério devolveu o dinheiro, foi tudo desfeito. Rogério está lá e simplesmente anuncia o seu relógio, tá? Bom, quando o Rogério anuncia o seu relógio, dois amigos, sei lá, Tadeu e Tiago, né? Dois amigos, eles resolvem pregar uma peça no outro, né? O Tadeu fala assim, vou enganar o Tiago só para ver o meu poder de convencimento. Aí ele lê o cartaz, Rogério anuncia um relógio, ele fala para o Tiago, esse
esse relógio aqui, ele é maravilhoso, etc e tal. Então um dos amigos engana o outro, né? Mas o Rogério não conhece nenhum dos dois. Eis que a vítima vem a Rogério e fala assim: quero comprar o seu relógio. Rogério simplesmente vende, tá? Vamos aplicar aqui de novo o artigo 148? Vamos ler de novo. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, minha gente, vamos lá. Analisando este último exemplo. O vendedor, Rogério, sabia que alguém estava sendo enganado? Não. Tinha como saber que alguém estava sendo enganado? Não. Então, e o Rogério enganou? Não. Então, não houve dolo direto, houve um dolo de terceiro. Mas como o Rogério não sabia que estava havendo, que podia ter acontecido esta astúcia a enganar a parte, quem vai responder, o negócio vai ser mantido e quem vai responder por perdas e danos é quem enganou o amigo. Ok, minha gente? Bom, eu acho que não tem muita dificuldade dolo de terceiro. Vamos agora para nossa próxima modalidade de dolo, que é o dolo do representante. E vocês sabem que existem dois tipos de representante: o representante convencional e o representante legal. Vamos ver como é que funciona mais ou menos esse dolo do representante. Vamos lá, artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Rogério, me dá exemplo? Tá bom, vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Vamos lá. Eu, sou pai de uma criança que não tem nenhum problema físico, não tem nada, mas eu convenço um milionário, eu digo que esta criança está com um problema de saúde gravíssimo e que vai precisar aí de uns 30 mil reais, etc e tal. Né? E eu engano o milionário e ele me paga. Eu tenho todas as conversas escritas por aplicativos de celular, por e-mail e assim vai. Tá? Então eu enganei. Mas eu enganei o milionário para que ele fizesse uma doação, não para mim. Eu enganei o milionário usando o nome do meu filho. Tá certo, gente? Então vejam, houve um dolo do representante legal. Aí a pergunta que se faz é: qual é a consequência disso? Gente, eu tenho que esperar para dizer qual é a consequência. A nossa lei, ela diz que o representado, que é a criança, responderá pelo dolo do representante até o limite do benefício que experimentou com o golpe. Né? Como assim, Rogério? Vamos lá. Se ao dar o golpe eu compro, por exemplo, eu dou entrada numa kitnet para esta criança, para comprar essa kitnet em nome dessa criança, eu apliquei o produto do golpe em benefício dela, tá certo? Obviamente, ninguém pode ser privado dos seus bens ou dos seus direitos sem um devido processo legal. Então, na hora de se cobrar, eu vou cobrar colocando como réu o Rogério, que é o representante legal, e vou colocar também a criança como representada até o limite do proveito que ela experimentou com este golpe, tá certo? Mas e se ela não experimentou proveito nenhum? E se o malandro do pai, ele pegou os 30 mil reais e fugiu sozinho para curtir um mês de praia? Bom, gente, neste último caso, o milionário poderá acionar apenas o pai, porque o representado não teria experimentado nenhum benefício. Mas funciona assim também com a representação convencional? Não. Com a representação convencional não funciona assim. E por quê, gente? Porque o representante, ele é escolhido livremente pelo representado. O representado teria o poder de escolher qualquer pessoa no mundo. Escolheu um malandro. Eu acho que é o peso da escolha dela, né? Então me dê um exemplo aqui, Rogério. Eu dou uma procuração para João da Esquina e João da Esquina sai aplicando o golpe usando meu nome, mostrando que é meu procurador. Neste caso, para ele aplicar o golpe, ele usou a procuração e usou a representação. Neste caso, eu respondo solidariamente com ele. Ok, minha gente? Eu acho que isso não tem muita dificuldade. Vamos, então, para um outro tipo de dolo,
que é o chamado dolo recíproco, né? Este dolo recíproco, ele parte da seguinte ideia. Quando as duas partes elas se valem de artifícios astuciosos e maliciosos reciprocamente, o negócio, fruto desta malícia recíproca, não pode ser desfeito. Não pode? Onde é que está isso, Rogério? Vamos lá, vamos ler o artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Gente, esta é uma solução romana também, tá? As fontes romanas já diziam isso, que se das duas partes, porque ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. A ideia é essa. Se eu te engano e você me engana, como é que pode isso, Rogério? Eu te engano e você me engana. Vamos supor que vamos assinar um contrato e eu consigo te ludibriar quanto à redação da cláusula 1ª, 5ª, 7ª, e você da 2ª, da 14ª e da 20ª, enfim, nós nos enganamos reciprocamente. Quando um reclamar, falar assim, fui enganado, aí o outro fala, não, eu é que fui enganado, e os dois, de repente, pedirem o desfazimento do negócio, o juiz vai dizer, olha, não vou desfazer o negócio não. Ah, mas eu quero ser indenizado. Também não. Aplica o artigo 150, que diz o quê? Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Bom, aqui, minha gente, eu quero dizer apenas que nós nos mantemos fiéis à tradição romana, mas há países que se afastaram dessa tradição. Por exemplo, Portugal, o dolo recíproco em Portugal, ele continua sendo hipótese de anulabilidade, tá certo? Porque eles entendem aqui que esses dolos, eles não se anulam, antes eles se somam para tornar mais reprovável ainda o negócio. Mas prestem atenção, a solução usada pelo direito brasileiro é uma solução presa às nossas raízes romanas, que diz que o dolo recíproco, ele não pode servir de hipótese de anulabilidade ou de hipótese de pagamento de indenização entre as partes, ok? Com isso, nós acabamos a abordagem deste segundo defeito do negócio jurídico. Vamos a outro, que é a coação, né? Gente, a coação, ela tem, quando a gente fala coação, as pessoas elas já, no imaginário delas, elas pensam em alguém batendo em outro, falando assim, assina esse contrato, senão eu vou bater em você, ou usando uma arma, coisas desse tipo, né? Veja que a coação ela não é apenas uma ameaça dirigida à outra parte, mas é uma ameaça capaz de gerar medo na outra parte. E tamanho é esse medo que ele leva uma parte a celebrar um negócio que ela não celebraria. Portanto, vejam que interessante. Rogério chega para o campeão mundial de boxe peso pesado. Rogério. Né? Aí ele chega e fala assim, ô meu amigo, assina esse contrato aqui, porque senão eu vou bater muito em você. Né? É capaz de eu matar esse boxeador de rir. Né? Vamos supor que ele achou aquilo tão exótico que ele assinou o contrato. Né? Mas depois o contrato ficou ruim para ele. E aí ele chegou lá e tentou anular o contrato, alegando que houve dolo. Não, desculpem, alegando que houve coação. Ele falou, ó, fui ameaçado pelo Rogério. Né? Quando eu fui ouvido em juízo, eu falei assim, é verdade. Eu disse que ia bater no campeão mundial de boxe peso pesado. Gente, o juiz ele ia falar o seguinte, olha, você pode ter até ameaçado, mas esta ameaça ela é incapaz de gerar medo nesta parte. Agora mudem um exemplo, invertam um exemplo. Né? O campeão mundial de boxe, trancado numa sala minúscula comigo, traz um papel, uma caneta e fala assim, assina agora, senão eu vou bater em você. Gente, eu diria que é um bom motivo para eu ficar com medo. Né? E, portanto, eu vou assinar esse contrato. Aqui, o medo me leva a celebrar um negócio jurídico que eu não celebraria. Tá? Esta é a ideia da coação. Né? Esta é a ideia da coação. Tá? Bom, mas também, voltando às fontes romanas, né, nós temos dois tipos de coação que nós tratamos no nosso direito. Né? Antes de ir a elas, eu queria só ler também uma passagenzinha de Gesto, né, 4:2:21, Paulo, né, que ele diz assim, olha só que interessante, gente, se constrangido por medo, aceito uma herança, acho que me faço herdeiro, porque ainda que tivesse liberalidade, não teria querido, mas coagido quis, contudo, eu deveria receber uma ordem de restituição do pretor, para que se me desse o poder de rejeitar a herança.
Então, o que ele está dizendo? Ele está tratando aqui de uma hipótese em que ele foi coagido a aceitar uma herança que ele não queria, né? Ele está dizendo que, olha só que interessante, se constrangido por medo, né? Eu preciso de uma ameaça e essa ameaça, ela tem que gerar medo razoável, um medo considerável, que me leve a celebrar um negócio que eu não celebraria. Desde Roma eles entendem isto, né? Mas a gente acaba, né, usando duas expressões latinas ao tratar de coação, que são a vis absoluta e a vis compulsiva, tá? Gente, vis absoluta, hoje em dia os doutrinadores brasileiros chamam isso de coação física e a vis compulsiva coação moral, tá? Na vis absoluta, existe uma atuação física, né, que me leva a celebrar um negócio. Por exemplo, eu estou diante de um caixa rápido, né, mas eu estou ali com pessoas do meu lado, né? Elas iniciam a operação e para concluir a operação precisa de uma leitura biométrica, né? Eu resisto, mas elas pegam a minha mão e encostam no leitor lá de biometria. E a operação é concluída dessa forma, tá? Isto seria o quê? Isto seria vis absoluta. Na vis absoluta, a vontade da vítima é 100% substituída pela vontade do coator, tá certo? Bom, isto leva a quê? Isto leva à inexistência do negócio. Já na vis compulsiva, que é a coação tal qual conhecemos e é regulada pelo nosso código, existe uma ameaça, por mais grave que ela seja, né? Existe uma ameaça. E esta ameaça me gera medo e pelo medo eu vou e celebro o negócio. E aí, gente, tem um exemplo que eu vi dois autores brasileiros tratando, né? O professor Venosa e o professor Silvio Rodrigues, né? O mesmo exemplo, uma arma encostada na cabeça da vítima. Isto seria vis absoluta ou vis compulsiva? O professor Venosa diz que é vis absoluta, o professor Silvio Rodrigues diz que é vis compulsiva. E você, Rogério? Eu acho que é vis compulsiva. E explico. Gente, mesmo que uma arma esteja encostada na minha cabeça, isso está viciando a minha vontade. Mas a minha vontade não está sendo 100% substituída pela vontade do coator, tá? É a minha vontade ainda, viciadíssima, mas é a minha vontade, tá certo? E eu torno mais fácil a análise, mais matemática, porque tá, a arma encostada pro professor Venosa é vis absoluta. E se tiver a 10 metros, continua sendo. E se tiver a 50 metros, continua sendo. E se tiver a 100 metros, percebem que a coisa começa a ficar mais fluida? Então, acho que o critério mais seguro é a minha atuação foi mecanicamente substituída pela da outra parte, vis absoluta. A minha atuação não foi mecanicamente substituída, mas a minha vontade foi viciada, vis compulsiva. Visto isso, vamos agora à análise do nosso Código Civil. Tá? Gente, primeiro artigo, né, do Código Civil, né, ele diz o quê? A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua família, à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve ou não coação. Tá, gente, olha só que interessante. Este temor, ele pode dizer respeito à sua integridade física, ele pode dizer respeito à sua honra, ele pode tratar da honra de algum familiar seu, ele pode tratar de bens, mas ele tem que ser grave, tá? Não pode ser qualquer bobagem, é aquele exemplo que eu dei no início, né? Tem que ser iminente e tem que ser grave. Então, assim, se chegar alguém e falar assim, assina esse contrato comigo, senão você vai ver. Vai ver? Bom, esse vai ver normalmente não é coação. Agora, é óbvio, se o sujeito ele tem um histórico de muita violência, já matou 20, né, e fala, assina esse contrato, senão você vai ver, aí, dependendo da circunstância, isso pode ser até considerado uma hipótese de coação, mas normalmente não é. Tá? Gente, outra coisa. No artigo 152, no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Porque a coação não é a simples ameaça, é o medo gerado pela ameaça. E esse medo tem a ver com as circunstâncias personalíssimas da vítima, tá certo? Nunca se esqueçam disso, tá? Mas voltando aqui, vamos seguir lendo o nosso Código Civil.
Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Gente, você chega para o sujeito e fala assim, ou você me paga a dívida, ou eu vou lhe acionar. Isto não é coação. Tá? Agora, tem que haver uma relação de causa e efeito entre o que você pede para que aconteça e a consequência que você imputa. Porque, por exemplo, se você sabe de um crime e você esconde esse crime e fala assim, ou você me dá um dinheiro, ou então eu vou denunciar para a polícia que foi você que cometeu aquele crime. Isso aí pode ser coação, tá certo? Porque não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, tá? O exercício regular de direito é quando a consequência que você imputa a não celebração do negócio almejado, a não realização do ato almejado, quando não é coação, é quando o exercício regular de direito é quando há uma relação de causa e efeito legítima entre as duas coisas, tá? Bom, temor reverencial, minha gente. Temor reverencial é o respeito demasiado que eu deposito em determinada pessoa. O filho, ele compra uma chácara porque ele tem medo de desagradar o pai, tem medo de decepcionar o pai. Eu vi no meu livro, né, Direito Civil Brasileiro, parte geral, eu encontrei uma jurisprudência muito antiga, né, um período em que o casamento era uma instituição quase que sagrada do ponto de vista jurídico, né, que era indissolúvel, etc. E que uma jovem havia se casado e ela tentou anular o casamento, porque não tinha divórcio. Então ela tentou anular o casamento dizendo que tinha sido coagida pelo pai a casar, né? Mas não havia nenhuma prova de uma ameaça. O que havia apenas era o medo dela desagradar o pai, né? Isso é temor reverencial. Então, você tem temor reverencial por quem? Você tem temor reverencial por pai, por professor, às vezes, né? Por ministros religiosos, né? Por padres, pastores, etc. Isso é temor reverencial. Agora, significa que essas pessoas não vão coagir? Para que haja coação, você tem que mostrar um plus, né? Você tem que mostrar que elas te ameaçaram, né? E esta ameaça foi capaz de te gerar medo, tá? Senão, vai ficar dentro da ideia de temor reverencial, ok? Vamos lá. Os próximos artigos, o 154 e o 155, eles tratam da coação de terceiro. E a lógica aqui da coação de terceiro, minha gente, é a mesma do dolo de terceiro. Então, a coação direta é quando o próprio beneficiário ele ameaça, né, para que o negócio seja praticado, né? Então, essa aqui seria uma espécie de coação direta, né? Agora, quando um terceiro ameaça e por conta do medo a vítima celebra um negócio com outra pessoa, isso é coação por terceiro. Vamos à lei para entender como funciona isso. Artigo 154. Vicia um negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. 155. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite ou dela tivesse, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coato, né? Gente, a mesma lógica do dolo de terceiro. Se o beneficiário ele soubesse ou pudesse saber do defeito, eu tenho aqui a anulabilidade do negócio. Se o beneficiário não soubesse, nem tivesse como saber do defeito, aqui nós não teremos mais a anulabilidade do negócio, mas teremos quem praticou o ato, ele vai responder perante a vítima por perdas e danos, etc., mesmo que o negócio seja mantido. Ok, minha gente? Eu espero que todos tenham compreendido esses nossos dois defeitos seguintes e me parece que nós já podemos passar agora para a análise do nosso quiz e ver se todos realmente compreenderam a matéria que foi ministrada. Vamos lá? Gente, a primeira questão diz assim:
o dolo e a coação de terceiro seguem lógica assemelhada. Qual seria? As duas geram nulidade do negócio? E aí, hein, gente? Será? Nulidade? Já estou dando dica, hein? Nem devia, porque eu sei que vocês estão muito atentos. B. As duas são irrelevantes para o negócio? Será? C. Nas duas, apenas se o beneficiário soubesse ou pudesse saber do vício, é que o negócio será anulável. Última, o terceiro jamais responderá pelo vício. Pensem aí. Já pensaram? Já tem a resposta? Então vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Então é a letra C. Nas duas, apenas se o beneficiário soubesse ou pudesse saber do vício, é que o negócio será anulável. Por quê, gente? Vamos lá. Vamos analisar a questão item por item. As duas geram nulidade do negócio. Nós já vimos que essa história de que as duas geram nulidade do negócio não existe. Os defeitos do negócio jurídico, normalmente, eles são hipóteses de anulabilidade, não de nulidade, tá certo? Então, a primeira está descartada, né? Segunda, as duas são irrelevantes para o negócio. Não, gente, não. Elas não são irrelevantes para o negócio porque se o beneficiário soubesse ou pudesse saber do defeito, o negócio será anulável, né? Então, vamos voltar agora para a nossa terceira. Nas duas, apenas se o beneficiário soubesse ou pudesse saber do vício, é que o negócio será anulável. Perfeita essa. Ela reproduz o que o nosso código diz no artigo 148 e no artigo 154, né? E por fim, o terceiro jamais responderá pelo vício. Toda vez que a gente fala que jamais, nunca, sempre, a gente já fica também de orelha em pé, né? É muito extremado, né, um dizer desse, né? Pois bem, vamos lá pro nosso próximo quiz aí, ver se a gente entendeu tudo direitinho. Vamos lá. Quanto ao dolo por omissão e o erro cognoscível, pode-se afirmar. Essa questão é bem interessante. O dolo por omissão e o erro cognoscível representam o mesmo fenômeno. Será? Embora o dolo por omissão e o erro tenham consequências assemelhadas, o último é um fenômeno provocado e o primeiro espontâneo. Vamos lá. Embora o dolo por omissão e o erro tenham consequências assemelhadas, o primeiro é um fenômeno provocado e o último espontâneo. Nenhum dos dois são admitidos no direito do Brasil. Vamos lá? Pensar na resposta? Qual será? Qual será? Vamos lá. É aqui, ó. Embora o dolo por omissão e o erro tenham consequências assemelhadas, o primeiro, dolo por omissão, é um fenômeno provocado e o último, espontâneo. Aqui eu queria explicar um negocinho para vocês e o quiz, ele me dá a chance de falar disso, né? Vejam que o erro ele tem que ser cognoscível, como nós vimos na primeira aula, né? O que é o erro cognoscível? É o erro reconhecível, é aquele que pode ser constatado pode ser percebido pela parte que presencia o erro, tá? Então vejam, mas o erro sempre vai ser espontâneo, o dolo sempre vai ser provocado, né? O que é que eu quero dizer com isso, minha gente? A questão aqui, na prática, ela é muito difícil de diferenciar. Por isso que quando a pessoa ela vai alegar dolo por omissão, ela costuma falar para o juiz assim: seu juiz, houve dolo por omissão, mas se Vossa Excelência entender que não houve dolo por omissão, pelo menos erro cognoscível houve. Por quê, gente? Porque no erro, eu vou falar aqui do ponto de vista lógico, tá? É óbvio que no mundo real isso às vezes é muito mais complicado. No erro, a parte que erra, ela começa errando sozinha. E à medida que ela vai errando, você vai podendo perceber que ela está errando e nada faz. Esse é o erro cognoscível. Agora, e o dolo por omissão? No dolo por omissão funciona assim: eu, malandrão, maliciosamente calo quando deveria falar. Então, a outra parte só começa a errar porque eu a induzi calando. Esta é a diferença do ponto de vista lógico. Podemos passar para a nossa terceira e última pergunta. Vamos lá, minha gente.
Quanto à coação, podemos afirmar: é impossível que um pai pratique coação em relação ao seu filho. Quando muito, estaremos diante do chamado temor reverencial. Essa é a letra A. Será que ela está certa? Vamos para a letra B. A visa absoluta é a hipótese de coação, mas por ausência de previsão legal a regular-lhe os efeitos, o negócio que dela seja fruto continuará. Será que ele vai continuar mesmo? Letra C. A ameaça de exercício regular de direito é coação. Será que a ameaça de exercício regular de direito é coação? Letra D. A vis compulsiva representa a hipótese clássica de coação e se faz sentir quando a vítima é levada a celebrar negócio que não celebraria, em virtude de justificado temor que lhe fora causado pelo coator. Vamos ver qual a resposta? Isto, minha gente, a resposta é a letra D, né? É justamente o conceito de vis compulsiva sobre o qual trabalhamos, né? A vis compulsiva representa a hipótese clássica de coação e se faz sentir quando a vítima é levada a celebrar negócio que não celebraria em virtude de justificado temor que lhe fora causado pelo coator. Ela está certa, mas vamos dar uma passada rápida pelas outras? É impossível que um pai pratique coação em relação ao seu filho, quando muito estaremos diante do chamado temor reverencial. Gente, olha só, impossível não é. Se um pai ameaçar de forma injusta um filho a celebrar um negócio jurídico, isto será coação. Agora, o acentuado respeito que o filho deve ao pai e por medo de decepcionar o pai, o filho celebra um negócio, isso é temor reverencial. Normalmente, essas relações de pai e filho, quando o filho alega que foi coagido, normalmente é temor reverencial, mas nem sempre. Às vezes o pai pode ser maluco ao ponto de ameaçar o filho mesmo e aí haver coação. Vamos para a letra B. A visa absoluta é a hipótese de coação, mas por ausência de previsão legal a regular-lhe os efeitos, o negócio que dela seja fruto continuará. Não continuará. Como a visa absoluta ela implica uma substituição mecânica da vontade do agente, da vontade da vítima pelo coator, nesse caso não há negócio jurídico. O negócio jurídico inexiste. O problema é de inexistência do negócio jurídico. Então talvez seja uma consequência mais grave ainda do que da visa compulsiva. Tá? E a última que falta para a gente analisar aqui é a letra C, né? Uma vez que já analisamos a letra D, né? A ameaça de exercício regular de direito é coação. Não, gente, a gente viu que temor reverencial e ameaça de exercício regular de direito, isto aqui não é coação, ok? Bom, minha gente, com isso nós encerramos mais 2 defeitos. Nesta aula, nós vimos o que é o dolo, nós vimos os requisitos do dolo, nós vimos as modalidades de dolo, nós avançamos para tratar de coação, falamos da visa absoluta, falamos da visa compulsiva, falamos de requisitos da coação e de modalidades de coação. Espero que todos tenham compreendido bem, mas não terminaremos por aqui o nosso curso. Nós ainda vamos falar de outros 3 defeitos. Próxima aula, nós vamos tratar de estado de perigo e lesão. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.